Olá, irmãos, graça e paz, amados e amadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria estar dizendo nessa noite, sabe, eu já tinha dito que Deus sempre me livrou de perigos de morte, o Senhor sempre ali me protegendo e me guardando. E a gente, como vê no Salmo, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. E assim o Senhor nos guarda. Bem, irmãos, aconteceu algo muito forte comigo quando eu fui ter nosso terceiro filho, que é Andresa Mara da Silva, que era uma menininha, né? Eu tive um menino, a segunda veio uma menina, e o terceiro veio a menina, que é Andresa Mara. E eu me internei, né? E já estava na hora de fazer a cirurgia, né? E eu estava ali já na sala de espera e o doutor Pinheiro me chamou: Maria, agora é a sua hora, chegou, vamos lá. Aí sentei na cama, onde o anestesista ia me dar anestesia na espinha, e ele mandou que eu ficasse sentada para ele procurar o melhor lugar possível para aplicar a anestesia. E eu fiquei do jeito que ele mandou para aplicar a anestesia. Irmãos, no momento que ele aplicou, quando eu achei um lugar bom, e aquela agulha entrou, eu senti aquela agulha entrar, mas aquilo para mim já era corriqueiro, era a terceira cesárea. Aí quando aquilo começou, aquele líquido entrar, a minha cabeça, irmãos, começou lá, parecia que ela estava crescendo, a sensação era essa. Eu apanhava a mão assim, procurando o tamanho da minha cabeça, que eu falava, mas por que a minha cabeça está crescendo? Aí eu olhei para o médico e falei, doutor, o que está acontecendo comigo? Aí ele disse, nada, não está acontecendo nada, está tudo bem, sua pressão está ótima, está tudo bem. Falei, não, doutor, está acontecendo alguma coisa comigo. Eu sinto a minha cabeça, ela crescendo. E nisso, irmãos, que eu estou falando isso para o médico, eu apago. Eu não sei se foi um desmaio, o que foi, eu não sei. Eu não tenho ciência, eu não me lembro. Eu sei que todo aquele tempo eu estive nas mãos do Senhor. Naquele momento, era Deus e eu ali naquela sala. Era Deus e eu. E aí, irmãos, eu já vi outras pessoas contando esse testemunho muito parecido. Eu me vi andando num lugar muito lindo. Eram cheios de flores, havia roseiras, sabe, de multicor, eram rosas, eram cor vermelhas, amarela, sabe, as mais lindas rosas que os meus olhos já puderam ver. Elas eram grandes, lindas, e parecia uma roça de roseira. Sabe quando você entra assim, uma plantação de milho, e quando o milho cresce bastante, você tenta ver lá longe o horizonte e você não consegue ver porque a plantação cresceu demais e tomou conta disso? Foi assim que aconteceu. Naquele lugar que eu estava, eu olhava e queria ver aonde o horizonte ia, para ver aonde a plantação daquelas roseiras chegava, mas eu não podia ver, eram muitas flores demais, coisa mais linda. Meus olhos ficavam contemplando aquelas flores de várias cores, sabe? E eu não sei se é porque eu amo tanto flores, e o meu Senhor me levou para esse lugar. No momento que eu estava passando mal, eu vou dizer como o Paulo falou, irmãos, eu não sei se no espírito, se na carne, eu não sei. Só que eu estava num lugar de paz,
um lugar maravilhoso, e parecia que eu estava ali apenas alguns segundos. E no momento que eu falei, Senhor, aqui é bom demais, eu não quero voltar. Eu não quero voltar. Quando eu disse isso, eu voltei a mim. Eu voltei a mim e tinha uma enfermeira na cabeceira da minha cama. Veja bem, alguns segundos lá nesse lugar que as pessoas dizem que quando há flores é o paraíso. E muitas pessoas também já viram que o paraíso é cheio de flores. Muitas pessoas já deu testemunho assim. E quando eu voltei a mim, essa enfermeira estava do meu lado. Ela perguntou, tá tudo bem com a senhora? Eu olhei para ela e falei assim, eu não sei. Eu falei, eu não sei o que aconteceu. Aí eu falei, cadê meu bebê? Ela falou assim, é uma menininha, ela já está lá no berçário. Aí eu fiquei assim pensando, no berçário? Meu Deus, faz pouco tempo eles estavam me anestesiando e alguns segundos que eu estive naquele lugar, e isso eu pensava. Eu não estava contando para a enfermeira, eu pensava. Eu fiquei lá tão pouco tempo, alguns segundos, só contemplei as flores e de repente quando eu falei eu não quero voltar, porque aqui é bom demais. Ai, irmãos, mas como Deus é maravilhoso, né? Ele cuidou de mim o tempo todo. Eles me operaram, tiraram a criança, me costuraram. E por alguns segundos eu estive naquele lugar e por um tempo, porque uma cirurgia de cesárea não é menos que 2 horas e meia. Então eu não sei onde todo esse tempo eu devo ter sido para o Senhor, porque a Bíblia fala que para Deus 1000 dias é como um dia para Deus. Então quando eu estive naquele lugar, eu fiquei muito pouco tempo lá. Eu não fiquei, na minha memória foi pouco tempo. Quando eu fiquei bem, que eu comecei a raciocinar, pensar, eu contei isso para meu esposo, contei para minha mãe, tudo. Minha mãe falou assim, filha, o Senhor te guardou. Você deve ter tido algum problema muito grave na hora que aquela anestesia entrou. Alguma coisa aconteceu com você e Deus te livrou. E eu sempre agradecendo ao Senhor, mas olha, irmão, como Deus é justo e fiel, sabe? Passou-se os anos, hoje a minha filha caçula, que eu fui ter ela quando aconteceu isso comigo, hoje ela tem 2 menininhos, o Rafael e o Miguel, são umas bênçãos de Deus. Eu amo aquelas 2 crianças como se fosse nascido de mim. Porque os outros falam, avó é mãe 2 vezes, e agora eu sinto isso mesmo, é mãe 2 vezes. Aí um dia uma irmã enfermeira, ela fez amizade com a gente, comigo, com meu esposo, com a família. E ela sempre ia em casa, ela pedia, irmã, você ora por mim? E eu orava por ela. E ela disse que se sentia muito bem, né? E ela voltava para a lida dela, que ela era enfermeira. E ela me dizia, logo eu vou me aposentar, né? Já tem muitos anos que sou enfermeira da Santa Casa. Aí um dia eu falei, irmã, eu queria te contar uma coisa, porque quando eu melhorei, eu voltei no consultório do médico que me operou. Eu perguntei, doutor Pinheiro, o que foi que aconteceu comigo? A hora que aquela anestesia começou a entrar na minha espinha, o que aconteceu comigo? Porque eu apaguei, não lembro de nada. Eu só lembro de estar num lugar lindo e maravilhoso. Mas quando eu voltei a mim, vocês já tinham me operado. Minha filha já estava no berçário.
E ele falou, não, não te aconteceu nada não, é nervoso, você fica nervosa. Eu falei, não, doutor, não é, eu não estava nervosa. Eu falei, não, é a minha terceira cesárea, para mim aquilo era mamão com açúcar, porque eu já tinha operado 2 vezes a terceira cesárea e eu não via ficar nervosa, ansiosa para passar mal, de maneira alguma. Bom, o que aconteceu, irmãos? Aconteceu o seguinte, que essa irmã enfermeira, ela escutou tudo o relato que eu falei para ela. Falei, você tem já vários de tempo de trabalho, você deve saber de alguma coisa para me explicar o que aconteceu comigo, porque eu fico com isso, querendo saber o que aconteceu comigo. Aí eu contei para ela tudo desde o momento que o anestesista começou a me anestesiar, que ele ajudou, achei um ponto bom agora, achei um ponto bom aqui na espinha para me aplicar. E aí eu comecei a passar mal. Contei, né? Fiz o relato, como eu estou contando para os irmãos agora. O que aconteceu? Aquela irmã ouviu, assim, com muita atenção, sabe? Ela examinando o caso, me fez perguntas e eu respondi tudo certinho. Ela falou assim, irmã, você foi salva por Jesus. Jesus te curou, você era para estar morta. Eu falei, irmã, como assim? Ela falou assim, irmã, você teve um choque anafilático. Você teve um choque anafilático. E Deus te protegeu. Vocês lembram de uma cantora do mundo chamada Clara Nunes? Ela se internou num hospital, sabe, hospital de ricos e famosos. Ela queria tirar umas veinhas pequenininhas por vaidade. Ela se internou ali e de repente ela teve um choque anafilático. Ela ficou vários dias entre a vida e a morte. As pessoas amigos dela lá, da seita que ela ia, ficaram ali com os seus abatuques lá, né, nas orações deles. E essa mulher não teve jeito, ela veio a falecer. E essa irmã enfermeira, que ela ia se aposentar, ela tinha mais de 30 anos de serviço na Santa Casa, e ela falou assim que ia se aposentar. Já fazia tempo que ela estava ali. Ela falou, irmã Cida, Deus cuidou de você. De todos os testemunhos que você já me contou, esse foi mais um que o Senhor cuidou de você. Irmãos, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Até quando nós não merecemos receber nada. Quando nós não merecemos receber nada, o amor de Deus é tão grande, que Ele fala, você não quis saber de mim, mas eu quis saber de você. E eu dei o meu filho unigênito, para que fosse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No momento que o Senhor Jesus estava ali naquela cruz, e lembre-se que Israel estava comemorando a Páscoa. Lá estava o sacerdote, sumo sacerdote ali para degolar um cordeiro, né? Esse cordeiro não podia ter defeito, não podia ter nenhuma doença, não podia ter mancha, ele tinha que ser perfeito. E ele foi examinado 3 dias, examinado pelos sacerdotes. E Jesus também foi examinado. Jesus foi examinado pelo Sinédrio, por Caifás, por Herodes, por Pilatos. Jesus foi examinado porque ele era o Cordeiro de Deus. Ele era o Cordeiro de Deus que salvaria multidões e multidões de pessoas. Hoje nós estamos na graça, meu irmão. Jesus, ele tomou para si todo o pecado da humanidade, dos que estavam vivos, dos que iam nascer. Ele tomou sobre si. E Deus olha para o pecador e Deus não vê o pecado no pecador, porque o sangue de Jesus cobriu. E às vezes eu vejo pessoas dizendo que os pregadores da graça
fazem disso para poder continuar pecando. O sangue de Jesus cobriu a todos, Deus não vê mais o pecado. Irmãos, tomem cuidado com as suas palavras. Tome cuidado, Deus não é tolo. Você sabe que hoje o que existe é a lei da semeadura. O que você plantar, certamente você vai colher. Deus realmente não vê o pecado. Realmente. Eu vejo as pessoas dizendo: Deus vai derramar a ira dele sobre essas igrejas. Deus vai derramar a ira sobre esses pastores que estão fazendo coisas terríveis, que envergonham o evangelho. Cadê a igreja primitiva, irmãos? Onde está a igreja primitiva? Sabe o que acontece? Muitos pastores, a soberba cresceu. O dinheiro começou a entrar e a soberba cresceu nele. E nós sabemos que a soberba precede a queda. O olhar altivo, sabe? Existe aquela pessoa que quando vai te cumprimentar, ela não olha nos teus olhos e estende a mão. Ela olha daqui, do fio do teu cabelo, ela desce até chegar no teu pé. Se seu cabelo estiver bem arrumadinho, ela já viu. Cabelo arrumado, roupa arrumada, tudo bonitinho. Mas se o seu sapato, sua sandália estiver gasta demais, pronto. Você já não serve para ser irmão ou irmã daquela pessoa. Sabe, irmãos, porque eu falo com isso? Com sabedoria. Porque eu fui criada dentro da igreja. A minha mãe, todos os cultos, ela me levava. Então, desde os 2 anos que eu dei já esse testemunho, que Jesus me curou da morte, 2 anos de idade que eu tinha, eu cresci dentro da igreja. Eu vi quando a igreja começou a declinar. Até os anos 80, 90, estava tudo bem. E de repente aconteceu o quê? A igreja começou a aceitar as heresias, as coisas que Macedo fazia. Começou também a imitar o Macedo da Universal, começou a imitar outros pastores que não tinham compromisso com Deus. E eles quiseram, bom, isso faz a igreja encher, então vamos fazer também. Sabe? E eu era muito jovem na época e eu pensava: meu Deus, isso não vai dar certo. Meu Deus, acorda essa igreja, acorda, porque isso não vai dar certo, Senhor. O teu evangelho não precisa de ajuda. Irmãos, ponha isso na sua cabeça. O evangelho de Cristo, ele é poderoso. Ele é poderoso. Por isso que ele é chamado de boas novas. Ele é chamado de notícias boas. Isso é o evangelho. O evangelho, quando você prega o evangelho, você está trazendo notícias boas. Que um dia um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Jesus nasceu. É aquele menino. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aquele menino, Jesus, ele vestiu a nossa humanidade. Ele cumpriu toda a lei. Para ele ir para aquele madeiro, ele cumpriu toda a lei. Enquanto o sacerdote estava lá, se preparando para a Páscoa, para imolar um animalzinho, o Jesus, o Filho de Deus, sem nenhuma mancha, sem mácula, sem pecado, ele era todo santo. E ele morreu por nós, miseráveis pecadores. Como diz o apóstolo Paulo: miserável pecador que sou, quem salvará minha alma, minha vida deste mundo? Porque nós somos pecadores. E Paulo diz de novo: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, quando eu percebo, eu já fiz. Isso é a nossa humanidade, irmãos. É a humanidade que ainda nós não fomos transformados. Nós somos ser mudados quando nós somos transformados por Cristo Jesus, nosso Senhor.
E eu queria colocar um nome nesse vídeo. Jesus ainda cura. Jesus ainda liberta o pecador. Nada mudou. Ontem, hoje e para sempre, Ele é o mesmo. Meus irmãos, eu vou dizer de novo. Com tudo que está acontecendo com as igrejas, escândalo após escândalo, sabe? Hoje eu prefiro dizer que eu sou cristã. Verdadeiramente, eu não tenho coragem de falar que eu sou crente. Não por soberba, não, de maneira alguma. Não é porque eu sou melhor, não, eu não sou. Sou tão pecadora como qualquer um outro. Mas eu tenho vergonha. Sabe aquela pessoas que põe o nome chamado assim, vergonha alheia? Vocês já ouviram falar nisso? Vergonha alheia. Você não praticou aquela vergonha, mas aquela vergonha veio de pessoas que você não esperava. Então vem a palavra vergonha alheia. E é isso que eu sinto. Eu sinto vergonha. Eu sei, irmãos, eu vou dizer de novo, eu já disse. Eu sei que tem homens de Deus, comprometidos com Deus. Mas toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado, porque Satanás anda ao teu redor, esperando quem possa tragar. Esses dias eu estava ouvindo a mensagem do pastor Josué Irion. Fazia tempo que eu não ouvia as mensagens, eu gostava demais. Eu fui para a internet procurar e aí eu achei uma. E essa pregação ele diz, não deis lugar ao diabo. Só como ele fala no portunhol dele, né, que ele é brasileiro, o pastor Josué Irion. Mas como ele casou com uma moça cubana, então eles falam aquele, sabe, aquele espanhol castelhano, e sabe, mas eu não sei se é porque eu tive uma avó espanhola, que ela fala assim, senta aqui perto de mim, eu vou te ensinar você a falar em espanhol. Eu não sei falar em espanhol, mas eu entendo tudo. O pastor, ele fala, não deis lugar ao diabo. Ele fala assim, não deis lugar ao diabo. Você nem precisa dar lugar, porque ele anda ao derredor, ele anda ao derredor. Só que ele é um leão sem dentes, é um leão que não pode fazer nada, nada. Creia que Jesus é a tua salvação. Creia que Jesus sempre estará com você em qualquer situação, em qualquer lugar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nada vai mudar. Sabe, nada vai mudar. As Escrituras, nada. E a Bíblia é o livro mais atual que existe. Eu vi rumores de pessoas dizendo que a Bíblia precisava ser renovada, porque tinha coisas ali que não... Sabe, acabaram falando coisas... Sabe, eu não entendo. Pessoas tão sábias, que fez tantas teologias sobre isso, sobre aquilo, e eles falam uma doideira dessa. A Bíblia é o livro mais atual. Quando Jesus falou que no final dos tempos a ciência ia multiplicar grandemente, irmãos, a ciência já multiplicou até demais. Tem hora que dá medo. Quando chegar ao 5G, toma cuidado, você não converse com alguém da sua família perto de um celular. Põe esse celular lá longe, porque tudo que você conversar, esse celular vai ouvir. Tá entendendo, irmãos? O tamanho que a ciência cresceu. Então, irmãos, nós estamos assim. Eu falo para minha família, se preparem, porque nós vamos fazer uma viagem. E essa viagem é muito rápida. Eu estava ouvindo um pastor que ele prega sobre arrebatamento. E ele fala, não fica preocupado com o teto, você vai passar sem sentir nada. Porque no abrir e fechar de olho, Jesus volta para buscar a noiva dele. E agora é a qualquer momento. Eu não estou fazendo sensacionalismo não, meu irmão. Sabe por quê?
Lá em Apocalipse 3:10, Jesus diz: porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora. Ó, veja bem, eu também te guardarei da hora da grande tribulação, que quando o mundo verá toda a ira de Deus, aí sim, aí eu concordo com você, que o mundo vai ver a ira de Deus. Quando o anticristo estiver para se apresentar, Deus leva a igreja dele, né? Estaremos lá ao encontro do Senhor nas nuvens. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, tem hora que eu fico pensando, eu lembro quando criança, sabe? Eu era tão pequenininha, mas eu era tão voltada para as coisas de Deus. E eu não estou falando isso para me engrandecer. Que diminua eu e que Cristo cresça, meus irmãos. Eu não estou falando isso por vaidade, não, de jeito nenhum. Eu tenho pregado aqui porque depois que eu vi os cultos online, eu vi e falei, Senhor, eu não tenho mais aonde pregar. Eu evangelizo alguém que está passando mal, eu conheço, beijo na rua, converso e já evangelizo. Mas falei, Senhor, eu queria evangelizar mais pessoas, mais pessoas. Aí Deus falou, tem a internet. Internet. É mesmo, internet. Eu posso pregar, eu posso contar os meus testemunhos pela internet. Oh, meus irmãos, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. A misericórdia dele não tem fim. Aleluia. Sabe, eu queria que isso não estivesse acontecendo. As pessoas estão ali na igreja, irmão, esperando cargo. Um dia uma mulher, quando eu era solteira, ela também era solteira, e ela se passava por minha amiga. Eu não sabia, eu era tão inocente, tão tolinha, e ela me pedia explicação sobre tudo, e o que eu sabia eu ia contando para ela. Eu não sabia qual era o alvo dela. E sabe qual era o alvo dela? Era conhecer mais sobre a igreja, mais como cuidar, puxar o saco, desculpa te falar assim. Sabe, de bajular pastores. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E um dia ela chegou em mim e falou assim, Maria, eu tô com tantos cargos, me deram tantos cargos que eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, não sei como é que eu vou dar conta. Eu falei, você aceitou porque você quis? Porque Deus não pede isso. Quem manda isso é o homem. Deus não pede sacrifício. Ele falou, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque ele diz, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Deus não quer que você fique bajulando pastores para você subir de cargo. Sabe, irmãos, tempo que eu fiquei na igreja, eu nunca fiquei assim, sabe? As pessoas me davam a oportunidade de pregar, eu pregava, porque a coisa que eu amo é pregar a palavra de Deus. Eu falo, Senhor, eu sou rouca, eu não tenho dom para cantar. Mas, Senhor, desde pequenininha eu pregava a palavra de Deus. Com 14, 15 anos me convidavam para pregar. E as pessoas falavam, veja como essa menina tão jovem, tão assim novinha e prega a palavra de Deus. E eu estou muito preocupada com a igreja de hoje, a igreja que está vivendo esses momentos. Eu quero dizer, meu irmão, minha amada irmã, você que é pastor, mas você tem compromisso com Deus, não leve minhas palavras como afronta. Eu estou falando de pastores que não têm compromisso com Deus, que envergonham o Evangelho de Cristo, faz do Evangelho, troca, toma lá da cá, sabe? Fazem coisas que aos olhos, se meus olhos,
Eu fico assim, Senhor, como pode? Eles não têm temor de Ti. Eles não Te temem. Senhor, como é que pode ser assim? E às vezes eu pergunto assim, sabe? Meu Deus, será que essas vidas vão subir? Será que essas vidas estão tão preparadas? Porque eu vejo muitos irmãos que pregam a palavra de Deus, mas que têm compromisso com Deus. Eu conheço muitos, graças a Deus, e eles vão subir. Porque a responsabilidade dele é com as ovelhas. A responsabilidade dos pastores honestos, íntegros com Deus, ele tem que cuidar do seu rebanho. Do seu rebanho. Porque muitas pessoas nem sabem, tem ovelhas passando necessidade, passando fome, desemprego. Gente, no meio dessa pandemia, o desemprego é muito grande. Para alcançar um emprego melhor, você tem que ter pelo menos feito uma faculdade, mas nem sempre é assim. Às vezes a pessoa está procurando algo, um serviço simples que for, mas que possa ganhar o pão de cada dia, porque não dá para escolher, não dá. Não dá para escolher um serviço melhor. Nós andamos por fé e não andamos por vista. Você crente que teme o Senhor, que tem integridade com Deus, quer subir no arrebatamento, preste atenção, preste atenção. Só Deus é o Senhor. Nenhum pastor merece a sua bajulação. Não faça isso, não. Não faça. Eles querem ser bajulados. Eles querem que seu ego cresça mais do que já está grande. Sabe? E o ego, o olhar altivo, precede quedas. E são quedas terríveis. Sabe? E eu já vi algumas quedas dessa. E com toda sinceridade, eu sinto pena dessas pessoas. Mas não tem nem como evangelizar, porque eles conhecem o Evangelho. Sabe? E ai de você chegar nesses pastor, peixe grande, e você falar, pastor, volta às suas origens. Volta para a igreja primitiva. Pregue aquilo que você pregava. Um dia eu estava num lugar, nós fomos convidados para ir na casa de um irmão, e estávamos conversando sobre crentes, sobre como é que está acontecendo nas igrejas de hoje em dia e tal. E aí uma irmã falou assim, eu trabalhei com o Senhor, ele é da Quadrangular, será que você conhece? E ela falou o nome, e eu conhecia. Não vou dizer o nome não, eu conhecia. Ela falou, pois é, sabe o que esse pastor falou para mim? Ela era secretária quando o tempo da malária, as pessoas que nos anos 60 e 70, aqueles caminhões cor de laranja, né? Da malária, ele saía na cidade para ver se tinha inseto na casa, ia no sítio, jogava aquelas bombas de veneno. E esse irmão fazia isso. E ela era secretária ali, daquele lugar. E ela falou assim, aquele homem falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou largar esse servicinho que não vai me levar a lugar nenhum. E você é pastor, que pastor ganha dinheiro. Aí eu fiquei assim, sabe? Falei, infelizmente, falei para aquela irmã, infelizmente, eu já desconfiava. A irmã só veio confirmar o que eu já desconfiava. Então, irmãos, a coisa está séria. Quem pega a mão no arado não olha para trás, irmãos. Se você pegou a mão no arado, não olhe para trás. Tá? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe grandemente, que seus olhos sejam abertos para o que está acontecendo no Brasil, no mundo, irmãos. No mundo todo isso está acontecendo. Não é apenas no Brasil,
mas no mundo inteiro, sabe? Eu falei, Senhor, quando eu falei que eu ia pregar, eu falei, Senhor, eu só quero falar aquilo que o Senhor tocar no meu coração. Porque eu, na minha simplicidade, eu não queria falar disso com ninguém. E Deus percebeu que eu estava assim, sabe, quase parando de querer falar pela internet. Fiquei muito tempo. Mas aí eu falei, Senhor, se eu não fazer isso, as pedras vão clamar. Pastores, se vocês não voltarem para o primeiro amor, vocês não vão subir no arrebatamento. O arrebatamento existe sim. Quando Noé estava construindo a arca, muitos anos construindo, as pessoas passavam e debochavam. E hoje em dia, quando a gente fala sobre o arrebatamento, que ele é eminente, ele vai acontecer, muitas pessoas zombam, criticam, porque nem eles mesmos acreditam em arrebatamento, sabe? Nem eles mesmos. Esqueceram o primeiro amor. Esqueceram. Se você é um cristão de verdade, orem por eles, para que eles se arrependam a tempo. Sabe, não é a alegria da gente que eles fiquem. A alegria da gente cristão é que todos se salvem. E Jesus também quer isso, que todos se salvem. Amém? Deus te abençoe.